livros e agora eu lancei esse daqui, O Novo Divórcio, uma palavra jurídica, bíblica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Temas bem complexos, né? Mas eu lancei essa obra e eu falo sobre o aspecto jurídico, né? Por isso que é o novo divórcio. Em 2010, teve uma emenda constitucional chamada de Emenda 66 de 2010. Ela alterou o artigo 226 da Constituição Federal para dizer que o casamento se desfaria com o divórcio. Então, a sociedade conjugal, a partir de 2010, passou a se desfazer com o divórcio, deixando de lado a necessidade, por exemplo, de a separação de fato de 2 anos. Hoje não se exige mais, antes exigia. Por exemplo, deixando de lado a análise da culpa. Quem é que deu culpa ao divórcio? Não se analisa mais isso. Por quê? Porque agora o divórcio é a manifestação de uma vontade individual e potestativa. Então, a mulher chega e diz, eu quero me divorciar. Pronto, ela não precisa falar, eu quero me divorciar por quê? Ela só diz, eu quero me divorciar. Entendi. Ela também não precisa chegar e dizer assim, eu quero me divorciar e eu já estou separada de fato há 2 anos. Não tem mais. A sociedade conjugal, ela se desfaz através do divórcio diretamente. Isso é fruto de uma emenda constitucional que é a emenda 66. E é sobre esse aspecto que eu trago um aspecto aqui e trago, é claro, também como teólogo, como pastor, a questão teológica, né? Por exemplo, quais são as bases teológicas para o casamento? O casamento tem que ser uma união monogâmica, certo? Uma união heterossexual, esse é o padrão das escrituras, uma união monossomática e uma união indissolúvel. Então, esses são os 4 princípios do casamento. Qual que é a questão do divórcio teologicamente falando? No aspecto teológico, eu abordo aqui que as escrituras me parecem permitir ou suportar 4 ocasiões em que o divórcio pode acontecer. Primeiro, o divórcio pode acontecer, Deuteronômio 24, pela dureza de coração, né? Segundo, o divórcio pode acontecer pelo livro de Esdras, capítulo 9, por causa de diferenças étnicas, né? Terceiro, e aqui étnica diz respeito a uma coisa que aconteceu entre os judeus, que casaram com estrangeiras e que depois da volta do exílio, Esdras mandou separar das estrangeiras. Ali há uma determinação para separar. E a questão ali era questão étnica, para purificação dos judeus, etc. E tal. E a terceira razão aparece em Mateus 19, quando Jesus fala que não pode separar ou pode separar por prostituição ou ilicitude sexual, né? E a quarta é quando Paulo traz em 1 Coríntios 7, que ele fala lá que pode separar quando há uma divergência, uma disparidade quanto à fé. Se o marido não crente obrigar a mulher a escolher entre ele e Jesus, ela fica com Jesus e está autorizada a divorciar. Então, ali você tem essas 4. Aí vem a questão das segundas núpcias. Nas segundas núpcias, tem 3 escolas, né? Uma escola bem ortodoxa que fala que, uma vez divorciado, não se pode casar de novo. Porque alguns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos e outros, por amor ao Senhor, se fizeram eunucos. Então não se pode casar de novo. É uma escola, não tem segundas núpcias. Na outra escola diz tem segundas núpcias para a vítima. Aquele que não deu causa ao divórcio poderia casar de novo. Agora, aquele que deu causa estaria fadado a se fazer eunuco por amor ao Senhor. E tem uma terceira linha, que é a linha um pouco mais liberal, que que eu sou aderente a ela, mas eu não falo aqui como igreja, porque a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem um outro posicionamento, que é esse posicionamento do meio. Eu já tenho um posicionamento um pouco... Eu, Henrique e Regis, viu, gente? É importante sempre separar as coisas. Sim. Eu, Henrique e Regis, tenho um posicionamento um pouco mais
liberal quanto a isso, no sentido de entender que a pessoa pode casar de novo. E eu acredito que ela pode se casar de novo, por quê? Porque é melhor ela casar do que viver se abrasando. Então, é melhor que ela case. Outra coisa, é melhor ela casar do que viver ressentida. Então, é melhor ela casar. Outra coisa, é melhor ela casar, porque ao casar, em face desses outros dois problemas, ela pratica um mal, mas aí acontece aquilo que o Dietrich Bonhoeffer fala, pratica-se um mal menor para evitar-se um mal maior. Então, casa, que é as segundas núpcias, né? Casa, mas e evita com isso uma vida de gangorra espiritual. Casa-se ou evita-se para isso, para evitar uma vida de ressentimento. Entendeu? Então é melhor que case, né? Eu entendo que quando Paulo diz assim, para não viver se abrasando, case, eu entendo que ele está falando para solteiro primariamente, mas isso se estende para quem está na condição de solitário. Uma coisa é ser solteiro, outra coisa é ser solitário. Então, ali, Paulo está falando primariamente para o solteiro, mas eu estendo para o solitário. E aqui eu coloco o divorciado como alguém que está sozinha e que vai viver se abrasando, e para não viver se abrasando, casa-se também. Então, essa é a indicação aí bem interessante desse livro.